Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Nesse tempo quaresmal, nós estamos 40 dias voltando para o caminho, endireitando os nossos caminhos, empenhando a nossa vida na prática desta lei, desta palavra, deste caminho, que tem como fim a entrada na terra que Deus preparou para nós. Lembra ontem quem estava aqui, Quinta do Golfe? O caminho que nos leva para aquele lugar especial de glória, de grandeza que Deus fez para nós. Deus nos fez para sermos grandes, por isso Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. O tempo de Quaresma é um constante exame se nós estamos de fato sendo fiéis a esta palavra. Esta palavra, esta lei que se encarnou. Os fariseus, tentando pegar Jesus ali em algum laço, alguma armadilha, porque ele tinha um entendimento da lei mais perfeita do que os próprios fariseus, questionavam ele, e ele claramente, quando ele diz, eu vim para fazer o cumprimento da lei, ele está dizendo que eu sou a lei viva, encarnada. Todo o Antigo Testamento fala de mim, todo o Antigo Testamento prepara a vinda do Senhor, os profetas falaram sobre ele. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala: Deus diz que colocará inimizade entre a mulher e o descendente dela, que é Jesus. Ele é o cumprimento dessa palavra, ele é o inimigo de Satanás, aquele que pisou na cabeça da serpente. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz que o Messias nasceria de uma virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Deus conosco, Emanuel. Jesus ensinava por meio de parábolas. O Salmo 78, versículo 2, Deus fala: abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Jesus, descendente de Davi, segundo Samuel capítulo 7, quanto a você, Davi, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi e de Abraão. Está vendo? Jesus é o Antigo Testamento, as leis, a revelação, o cumprimento de tudo que foi dito. A entrada triunfal de Jesus lá montado no jumentinho
Está lá no Antigo Testamento, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegra-se muito, cidade de Sião. Daqui a uns dias, no domingo de Ramos, nós vamos fazer memória desse momento que Jesus entra triunfalmente lá em Jerusalém. Alegra-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho criado de jumenta. Toda a vida de Jesus já estava profetizada no Antigo Testamento. Ele está dizendo: eu sou o cumprimento do Antigo Testamento e da lei. E ele nos ensina a viver essa lei com maior perfeição. Tanto quando ele fala do perdão e da misericórdia, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, se te baterem na face direita, dê também a face esquerda. Se olhar para uma mulher com desejo no coração, já cometeu adultério. Se chamar o irmão de patife, se tratar com ódio, é semelhante a um homicida. Na verdade, ele deixa a lei mais dura ainda, mais difícil. Porque ele veio estabelecer o cumprimento da lei na nossa vida, para que nós estejamos revestidos e possamos entrar lá. Mas eu quero chamar a atenção para uma armadilha que todos nós estamos expostos. Jesus, ele diz, portanto, no versículo 19 de Mateus capítulo 5, portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino. Por que eu quero chamar a atenção para isso? Porque hoje nós vivemos na igreja uma crise no qual alguns estão abandonando a lei, a palavra de Deus, e pregando a sua própria vida, pregando os seus próprios princípios, seus próprios valores. É por isso que o Frei Gilson incomoda tanto. Por isso que aí me espanta assim, eu não me espanto com o mundo criticar o Frei Gilson, os artistas criticarem o Frei Gilson. Agora eu me espanto com os irmãos sacerdotes, aqueles da igreja criticando o Frei Gilson. Por quê? Porque na verdade a pregação deles, a vida deles já é mundana, e por isso incomoda. A teologia é mundana, a filosofia é mundana. E nós vivemos essa crise e as pessoas ficam perdidas, não sabem o que fazer, e perguntam para mim: padre, eu não sei qual padre que eu tenho que seguir, porque um padre diz isso, outro padre diz aquilo. Eu falo: siga Jesus, siga Jesus, porque atrás dele estão os padres que seguem os caminhos dele. Os outros que seguem teologia e ideologia mundana estão indo por outro caminho. E estão ensinando também. O Papa Bento XVI, ainda cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, condenou a teologia da libertação, não toda ela, mas condenou a influência do marxismo na teologia da libertação, que interpreta a realidade social a partir da luta de classes. A ideologia marxista da luta de classes, negro contra branco, mulher contra homem, gay contra hétero, índio contra não sei quem, e todo mundo dividido dentro da igreja. Ele condena a visão reducionista da salvação, por isso a salvação e o reino de Deus se reduz ao mundo material, que é o materialismo marxista. Por isso, não vamos falar da mudança e a conversão da natureza, da alma e do coração. Vamos falar da proteção do meio ambiente, da ecologia, eu não sei o quê. E aí acontece uma inversão de valores. Porque se a natureza está sendo destruída, é porque o homem que destrói a natureza não está convertido, não está em plena comunhão com o Criador, e porque ele não está em comunhão com o Criador, ele destrói a natureza.
Está vendo a inversão? Mas aí o reino de Deus é nesse mundo mesmo. Não vamos falar sobre redenção, não vamos falar sobre céu, sobre inferno, vamos falar sobre pobre, vamos falar sobre preservar o meio ambiente, sobre libertação política e não de redenção. Visão reducionista da salvação, crítica do Bento XVI, Cardeal Ratzinger. Desvio da compreensão de Jesus como libertador. Então Jesus ele é o libertador político e não o redentor. Eclesiologia problemática que reduz a hierarquia da igreja ao mesmo nível. E o risco da violência, a justificação da violência pela revolução. Jesus é um revolucionário. Está vendo? Tudo isso está sendo pregado aí dentro da igreja. Mas Jesus vai dizer, ai daqueles, e eu digo para todos nós, ai daqueles que pregam, ai daqueles que seguem, porque aqueles que seguem é porque querem justificar as suas próprias corrupções, não querem viver a palavra de Deus. Então ele vai atrás de um discurso conveniente para ele, ao invés de seguir a palavra de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, nesse tempo de Quaresma, voltemos o nosso olhar para o Cristo, para o que Ele viveu, para o que Ele ensinou e principalmente coloquemos em prática na nossa vida a vida dele. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.